Vamos chamar ao palco, sem mais delongas, para a apresentação dos movimentos NTU Mulher e NTU Jovem, Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho Diretor da NTU, aqui à frente, por gentileza, Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, Stamatula Vardaramatos, presidente da Associação dos Transportes de Passageiros de Porto Alegre, transportadores, né? ATP. Luciana Erkovski Harari, CEO e fundadora da ECOA e diretor da Paraty Mobilidade. Richelle Cabral, membro do Comitê Executivo da Divisão Latino-Americana da UITP e diretora da mobilidade do CEMOR. Todos aqui à frente. Doutor Edmundo, Francisco Cristóvão. Vamos deixar as mulheres no meio, vamos deixar as... Vamos. Muito bem, vamos acalmar os ânimos, sentar um pouquinho. Edmundo e Francisco, nós que não somos nem jovens e nem mulheres, vamos agora prestigiar as lindas meninas que estão aqui. Eu sempre faço uma introdução antes, mas agora eu fiz a propósito, eu quero fazer uma pequena introdução olhando para eles aqui na frente. Eleonora Roosevelt, uma das figuras aí mais influentes do século XX, conhecida por seu trabalho como primeira-dama dos Estados Unidos, foi considerada a primeira-dama do mundo, diplomata, defensora dos direitos humanos. Ela tem uma frase que diz assim: o futuro de uma nação floresce quando mulheres têm voz e os jovens têm oportunidade. O futuro de uma nação floresce quando os jovens têm voz e as mulheres têm voz e os jovens têm oportunidades. Sem mais delongas, passo então para os jovens e mulheres, a começar por Francisco Cristóvão e Edmundo, abertura e apresentação do NTU Mulher e NTU Jovem. Agora é com vocês. Vamos ter um filme? Galera da técnica. A segurança no controle de acesso é primordial para a eficiência operacional de qualquer ambiente. É por isso que há mais de 6 décadas, a Volpac se dedica no desenvolvimento de soluções inteligentes que garantem conforto, tecnologia e confiabilidade para os usuários. A Volpac é legal, tal, mas agora é mulher. Universidades, arenas esportivas, e jovem. praças de pedágio, edifícios... E aí, galera, vocês estavam indo tão bem. Já ia elogiar o pessoal do back-office, tudo. Agora vai?
aberta é uma escolha de tempo, de coragem e de consciência. É decidir que o futuro começa agora, com vozes diversas, olhares novos e mãos firmes no comando. A NTU inicia um novo ciclo, mais aberta, mais presente, mais preparada. Nasce a NTU Mulher, um movimento que reconhece, valoriza e impulsiona a atuação feminina no setor. E a NTU Jovem, para preparar a nova geração para assumir, inovar e garantir a continuidade e evolução do setor. 2 movimentos, um só espírito, representatividade que transforma, renovação que constrói, porque liderar o presente é preparar o futuro. E o futuro começa aqui, agora. Sim. Muito bem. Este QR Code, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso a toda a programação, ok? Então, por gentileza, Edmundo, Francisco, a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma alegria estar aqui nesse momento, apresentando essa iniciativa a todos vocês. Ela nasce logo que chegamos à presidência do Conselho Diretor da NTU, conversando com a equipe, com a diretoria executiva, com o Francisco, com o Bicalho, com o Matheus, quando iniciamos um trabalho de reflexão sobre dentro do planejamento estratégico que a gente iniciou na atividade, e uma das questões que veio era exatamente o posicionamento da entidade, a necessidade de abrir a NTU para que mais pessoas que normalmente não se encontravam junto conosco nas discussões, nos debates, na condução da entidade, e na busca, nessa reflexão, uma constatação imediata foi a ideia de que a gente deveria abrir mais entidade para as mulheres. O nosso conselho diretor, com 31 membros, temos apenas a Tula como representante feminina. Isso foi uma constatação mais do que natural da importância de que a entidade pudesse estar se abrindo, e se abrindo especialmente para o público feminino. Então, esse movimento, ele nasce do interesse da NTU de se renovar, de se abrir, de buscar novas ideias, novas pessoas, e inspirada em outros movimentos que o Francisco vai poder falar na sequência. A mesma coisa aconteceu, o mesmo processo, a mesma ideia em relação ao NTU Jovem. Nosso conselho, ele é um conselho já está com uma idade bastante elevada, e a gente não tem visto nos jovens o mesmo interesse, a mesma tendência de participação da NTU. Foi nesse sentido também, inspirado também em outros movimentos, que também aqui poderão ser lembrados, que a gente viu a oportunidade de lançar esse movimento, que começa aqui hoje, mas que a gente acredita que vai ter um grande potencial de desenvolvimento. Então, é nesse sentido que eu gostaria de passar aqui para o Francisco, para falar um pouquinho de como que essa ideia começa a ser trabalhada dentro da NTU. Muito bom, boa tarde, gente. Eu estou com um desafio aqui bastante grande, que é de ser bem objetivo e conciso nessa introdução. Desde o período da manhã, nós assistimos uma brilhante palestra do prefeito Sandro Mabel. Na sequência, falamos de como viabilizar o complemento tarifário, que é um assunto técnico. Depois tivemos uma apresentação brilhante sobre inteligência artificial. Agora acabamos de ver uma apresentação, um painel que se dedicou à questão do estudo, de projetos, de discussões e tal. Mas uma coisa que é fundamental na prestação do nosso serviço é o ser humano. Não adianta nós termos veículo, nós termos pista, nós termos sistemas de controle, de monitoramento de frota, nós temos softwares, hardwares, tudo mais, se nós não tivermos gente. E agora, certo, nós vamos falar de gente. Acho que a parte mais importante da produção do serviço é que sem o ser humano nós não conseguimos realizar
aquilo que, com muita propriedade, o Roberto Sganzella costuma chamar de transporte humano, né? Falar de transporte urbano nós falamos até agora. Agora nós vamos falar de transporte humano, que é quando envolve a participação do ser humano, né, na prestação do nosso serviço. De fato, o Edmundo já fez uma introdução assim que que ele assumiu a presidência, né, do nosso conselho diretor. Né, nós acompanhamos uma iniciativa que estava acontecendo, né, tanto, né, por origem na própria CNT, na nossa Confederação Nacional, né, do Transporte, quando a esposa do Wander Costa providenciou, né, um encontro de mulheres no transporte. E teve um sucesso danado, foi na sede da nossa confederação, da nossa CNT. Depois, né, em São Paulo, houve a realização de algo semelhante, né, que foi denominado Elas no Transporte. Foi uma iniciativa da Niege, né, conduzida brilhantemente pela Luciana, né, que organizou tudo, e foi um encontro que reuniu, se não me engano, 60 mulheres, 70, é bom corrigir, mulheres, né? E foi realmente o clube da Luluzinha. Os homens foram convidados para participar só no finalzinho do evento, né? Não adiantava querer participar do evento todo, não. Mas depois a Luciana pode até comentar um pouco sobre isso. Né? Bom, esses dois eventos, né, que aconteceram quase que com uma diferença de um mês, certo? Despertou na gente, né? E eu comentava com o Edmundo, e o Edmundo disse, olha, nós não podemos ficar fora disso. Né? Aí, também, quando a gente começou a falar da Luciana, né, eu me lembrei que a Luciana conduziu com muita competência lá em São Paulo, né, um programa que foi, né, originou-se no transporte da carga, né, que foi o Conjovem. E a Luciana, o Mauro tem, né, o Mauro, que é o presidente da nossa federação, tem, né, um contato muito estreito com o pessoal da carga, certo? Até porque ele reveza, né, com a federação, lá com o 7CESP, né, a troca da superintendência do SESC-Senat lá em São Paulo e tal. E aí, né, a Luciana foi, né, desafiada para trazer esse Conjovem para o setor de passageiros, e ela, né, introduziu esse projeto, se eu posso assim chamar, né, lá na nossa, né, Federação de São Paulo, na FETPESP. Né? E ela vai poder, né, discorrer um pouco sobre isso. E foi, então, somando essas duas, né, iniciativas, né, aquela que buscou, né, trazer mais mulheres para o nosso, né, meio, para o nosso setor, e também, por outro lado, trazer os jovens, né, é que nos motivou a criar esses dois movimentos, né, que a gente denominou por hora, né, o NTU Jovem e o NTU Mulheres, que nada mais são do que, né, tentativas de atrair, né, mais o setor feminino, as mulheres, né, e os jovens para participar do nosso setor. E aí nós estamos falando de uma participação ampla, né? Nós estamos falando de chão de garagem, né, para usar o termo, né, tão familiar ao nosso dia a dia, até os mais altos cargos de direção. Né? E foi aí, nessa discussão de que, olha, nós temos que aproveitar, né, a realização do nosso seminário para poder, né, apresentar aos nossos, né, participantes desse seminário, né, esses dois movimentos. E aí, conversando de novo com o Edmundo, eu disse, olha, nós não podemos perder a oportunidade, né, de trazer a Tula, né, para esse convívio, para esse meio, uma vez que é a única representante, né, dos dois segmentos, né, a única representante feminina, né, e dos jovens que nós temos no nosso conselho, né, conselho diretor. Jovem, ela divide com outros, né, que nós temos lá. Né, ontem até eu nominava, né, o Murilo, né, o Pontes e o Guilherme, né, mas como, né, mulher, o Edmundo já disse, é a única representante que nós temos no nosso conselho diretor. Então, essa foi a ideia, né, com base em experiências já realizadas, sem ter a pretensão de inventar a roda e sem querer ser, né, os condutores, né, de dois projetos, de duas iniciativas, como essas que eu acabo de mencionar, é que nós, né, a NTU, resolveu abraçar a causa. Né? Então, nós vamos iniciar, né, um trabalho de atração, né, dos jovens e das mulheres para o nosso setor, sobre a condução de duas pessoas absolutamente especiais para nós, né? Richelle, né, que muitos de vocês conhecem, diretora, né, da CEMOV e representante também da UITP agora, né, recém-eleita, né, representante da UITP na América Latina,
e, né, a jovem Luciana, que também, né, tem se dedicado, né, a uma série de negócios, né? Então, as nossas clientes devem ser a maioria que a gente transporta, e é interessante que a gente tenha um olhar também para esse público que é tão importante para nós. E esse público tem demandas distintas. Então, ainda tem questões de assédio, tem questões de segurança, tem questões de horário. Elas normalmente têm gravidez, maternidade, obrigações na casa, que normalmente são femininas e que também precisam desse olhar para que a gente possa atrair mais mulheres. Acho que uma coisa importante que a gente pode fazer é inspirar outras, né? E acho que a gente ficaria muito feliz se visse mais mulheres no plenário e mais mulheres no nosso conselho, na NTU, participando também do processo decisório do setor. Chama atenção que temos poucas mulheres e elas ficam no setor mais administrativo, de recrutamento, e não temos mulheres no setor operacional de manutenção. É muito baixo o índice. E hoje, com a carência de mão de obra, seria muito importante a gente trazer mulheres para dirigir, para fazer manutenção nos nossos ônibus. E eu acredito que tem muitos desafios nessa área, e também na dos jovens, que espírito jovem todos nós temos, mas quando eu era jovem, a gente tinha um comitê de qualidade do Rio Grande do Sul e tinha um de transporte coletivo. E com isso a gente teve a oportunidade de fazer muitas viagens de benchmarking entre nós. E acho que aquilo me ajudou muito a me dar uma base grande e evoluir dentro da minha carreira. Então, acho que vão beneficiar muito a todos os jovens do setor, os sucessores, com essa iniciativa que temos a honra aí da Luciana tocar. E para a Richelle ficou o desafio, então, da gente ter esse olhar aí feminino, e eu tenho certeza que os resultados serão maravilhosos. Daqui a um ano, vamos ter histórias para contar de sucesso. Gosto de falar de pé. Falar sentada fica um engessado. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro ao Edmundo e ao Francisco pelo convite e pelas palavras, Francisco. Obrigada, me senti lisonjeada com as suas palavras. Já fazem algumas semanas que a gente vem falando dos movimentos e de como a gente ia fazer esse lançamento, e nada melhor que aqui no seminário da NTU para dar esse pontapé, e finalmente esse dia chegou. Mas antes disso, como o Francisco mencionou, eu queria falar um pouquinho do Conjovem, voltar um pouquinho no tempo. E dizer que também eu fico muito feliz, porque eu ainda sou considerada uma jovem, né? Então, e conforme o tempo vai passando, a gente vai estendendo conforme minha idade também, tem essa, né? Mas brincadeiras à parte, há quase 4 anos atrás, na FETPESP, na federação, a gente lançou a iniciativa do Conjovem. O que é o Conjovem? O Conjovem é a comissão de jovens empresários e executivos do nosso setor de transporte de passageiros por ônibus. Qual que é a missão do Conjovem? É a gente capacitar essa nova geração com habilidades e competências para que eles liderem as suas empresas e, consequentemente, se sintam atraídos, uma vez que esse movimento está dentro da federação, a participar da federação e dessas discussões, exatamente porque a gente enxerga uma falta de interesse nisso. Passado quase 4 anos, hoje nós somos mais de 30 jovens,
a gente já fez uma série de atividades, planejamento estratégico, criamos um programa de capacitação, já foram ministrados 5 cursos com professores especialistas, foram 15 palestras e 4 visitas técnicas. Mas, além dos números, o interessante dizer aqui é que desses 30 jovens, nós criamos um grupo. E nós criamos um grupo, e existe um grupo de mulheres jovens também. É um grupo coeso, que divide, que troca no WhatsApp, que sai para almoçar, que conversa sobre o setor e como a gente pode contribuir uns com os outros. E, no final das contas, esse é o objetivo. Eu criei amigas e amigos com o Conjovem. E também tem uma outra coisa, que é o quanto esses jovens passaram a entender o papel da federação. Porque todas as reuniões acontecem dentro da federação. E eles passaram a se sentir atraídos pelo papel fundamental que uma federação e uma instituição faz. Bom, hoje a gente está aqui para dar um passo além, porque a gente está falando a nível nacional, jovens nacionais, e jovens no setor nacional, né? Eu tenho certeza que o NTU Jovem tem a capacidade de transformar e evoluir ainda mais, impactar com a evolução do setor, seja capacitando, seja conectando, seja fomentando esse networking que eu já falei que aconteceu com o jovem na federação. Esse é um movimento que gera um legado. E é isso que a gente quer, gerar legado. Eu sou a 2ª geração. Tem a minha filha que eventualmente fala que ela quer trabalhar na empresa. Não sei, quer dizer, eu sou a 2ª geração da empresa do meu pai. Eu sou a 3ª geração contando com meu avô. Obrigada. De vez em quando minha filha fala que ela quer trabalhar na empresa, com os outros sobrinhos não é tão assim. Quem sabe se isso vai acontecer ou não. Mas o que a gente está falando aqui é de gerar legado. A gente está falando aqui que a gente está pensando no futuro do setor, com muita coragem e muita estratégia. Então, eu convido vocês, jovens, assim como eu, por enquanto, a fazer parte desse movimento. É só apontar o celular para o QR Code e fazer a sua inscrição, e a gente vai construir junto as próximas gerações desse setor que a gente tanto ama. Obrigada. Bem, boa tarde também para todo mundo, para todos e todas. Para mim foi uma honra muito grande receber o convite da NTU, receber o convite de Niege, da Luciana, Cristóvão, do Edmundo, para fazer parte, para ajudar a construir esse papel em branco que a gente tem do NTU Mulher. E a ideia hoje é exatamente essa, chamar que todos estejam juntos para a gente construir daqui para frente um movimento, o que a Luciana falou, vamos olhar o QR Code e fazer parte para que a gente possa construir isso junto. Mas como é que a gente, trazendo alguns números, né, sobre as mulheres no setor de transporte, no nosso setor, então, contextualizando um pouquinho, quando a gente olha os números do CAGED, a gente olha referente a mulheres no setor de transportes, apenas 17% do total de trabalhadoras são trabalhadoras nas empresas de transporte. E como Tula falou, a maioria ainda na área administrativa. Quando a gente olha para motoristas, e como o Cristóvão diz, a gente, quando fala em trazer mulheres para o setor, a gente está falando desde lá o chão da empresa, a garagem das empresas, até o nível de liderança. Então, a gente quer convidar e trazer para que a mulher possa estar em qualquer lugar, né? Em muitos dos casos, a gente vê assim, que mulheres nem sabem que elas podem se candidatar, né? Então, quando a gente fala assim, contrata-se motorista. Então, muitas das vezes, as mulheres nem olham aquilo como sendo um local para ela. Ela fala assim, não, aquilo ali não é uma vaga para mim, eu vou olhar uma outra vaga.
Então, hoje a gente já está até abrindo isso, falar assim, não, contrata-se motoristas homens e motoristas mulheres. Então, é uma maneira, talvez, de divulgar para que a gente possa ampliar e vários outros fatores que a gente, nessa construção do movimento, a gente vai conversar sobre as diferenças, sobre as necessidades e todas as particularidades para que a gente possa, de fato, trazer mais mulheres para o nosso setor. Então, a ideia é que a gente tenha pintoras, mecânicas, estofadoras, técnicas, líderes, empresárias, enfim, em todos os setores, até porque é o que dizem por aí, que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, é isso. Bem-vindo ao NTU Mulher, bem-vindos ao NTU Jovem, e construa isso com a gente, é essa a nossa ideia. Bom, só gostaria mais uma vez de agradecer a participação, a contribuição da Richelle, da Luciana, da Tula, que aceitaram esse desafio. Eu não tenho dúvida que vai ser um movimento que nasce com muito sucesso, ainda mais com a liderança da Richelle, com a liderança da Luciana, com o apadrinhamento que a Tula vai dar a esse momento no nosso conselho. Eu de fato, acredito muito nisso, acredito muito no que vocês são capazes. Eu só faço um último comentário, né, no meu grupo que eu represento. A CEO é uma mulher e, para mim, é uma das grandes razões do sucesso que a gente tem encontrando em várias áreas, por ter uma mulher que sempre demonstrou uma capacidade enorme com gestão de pessoas, isso só para demonstrar e dar um testemunho que a gente, de fato, acredita nesse movimento. A mesma coisa acredito no NTU Jovem. E permita também parar num registro pessoal. Eu fundei o Sindicato de Goiânia com pouco mais de 18 anos de idade, por iniciativa própria, na época sem apoio, um esforço de renovação do nosso setor, e não vejo isso hoje acontecendo da mesma forma. Então, Luciana, acho que esse é o nosso grande desafio de atrair os jovens para efetivamente encarar esse desafio do transporte público, que a gente sabe que é para poucos, que é difícil e que vão precisar de pessoas com muita energia, com muita disposição para dar continuidade a esse legado. Conte com o nosso apoio integralmente lá no Conselho, vamos estar junto com vocês para que esse movimento seja um sucesso e ele floresça. E obrigado a todos e reforço o convite para que haja participação. Acho que esse é o ponto mais importante no dia de hoje, da gente iniciar um processo que haja adesão e que muitas outras mulheres, muitos outros jovens venham aderir a essa iniciativa. Obrigado, Francisco, pelo apoio. Devolvo você, Roberto. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Vamos pedir que vocês se coloquem aqui à frente, as nossas lindas jovens mulheres com os nossos... E reforçando, parafraseando Leonora Roosevelt, na frente da mesa aqui um pouquinho, que o futuro do nosso setor de transporte coletivo floresça, dando voz às mulheres e oportunidade aos nossos jovens. Através deste QR Code, os senhores poderão fazer a inscrição nos 2 programas. Muito obrigado.